Hoje, dia 5 de janeiro, nós vamos tratar de um assunto que é muito específico da cultura judaica, os costumes da cultura judaica, para poder entender o esponsório de Maria e José. E como é um assunto muito específico, muito próprio daquela cultura, e eu não tenho muito conhecimento sobre essa cultura, eu busquei uma pesquisa sobre isso e achei no livro A História da Vida de Nossa Senhora, de Antônio Maia, de 1966 a 1989. É um livro que trata da vida de Nossa Senhora, é um livro antigo, mas que mostra todos os costumes daquela época. Então, eu vou tirar daí, desse livro, o que eu vou falar aqui hoje. Não vou falar especificamente todos os detalhes, porque é uma coisa muito extensa. O vídeo ficaria muito longo. Então, eu vou falar somente o que é importante para a gente entender como foi o casamento esponsório entre Maria e José. Para nós ocidentais, é difícil compreender os costumes e a instituição judaica. Nossos costumes são muito diferentes dos deles, mas é muito importante conhecermos esses costumes para compreendermos o contexto e as circunstâncias em que se deu o nascimento de Jesus. Na verdade, é isso que importa para nós, como que aconteceu o nascimento de Jesus. Em Israel, o matrimônio não era uma instituição religiosa, nem somente social, mas sim um contrato privado. As pessoas não se casavam por amor, porque desejavam constituir uma família sob as bênçãos de Deus. As partes que faziam o contrato não eram propriamente o marido e a mulher, mas sim seus pais, seus parentes, os chefes das clãs. O casamento de Maria e José reveste-se de circunstâncias especialíssimas, porque ela engravidou antes da boda. Dentro, porém, de toda a normalidade, sem rupturas do quadro jurídico-religioso da época. Maria e José submeteram-se rigorosamente ao que se estabelecia na época. Não foi um casamento de mentira, um casamento de faz-conta, só para as pessoas acharem que eles já estavam casados e proteger Maria. Vamos conhecer agora um pouco dos costumes matrimoniais dos judeus de há 2000 anos atrás, que estão devidamente registrados. Eu não sei dizer como são os costumes hoje, esses são os costumes de há 2000 anos atrás. Os costumes matrimoniais daquela época constituíam-se de 3 etapas bem distintas. A primeira fase era a negociação entre os interessados. Os pais ou os chefes dos clãs ou os parentes mais próximos das pessoas tinham que pensar em 3 sérios tributos. O primeiro tributo era o patrimônio, que tinha de ser da parte do noivo e deveria ser o mais rico possível. O patrimônio do dote, que tanto podia pertencer à mulher como ao varão, e era regido por outras condições jurídicas. E o patrimônio do crédito da boda, que era uma soma que o marido tinha que tirar dos seus bens pessoais e entregar à esposa, no caso de despedi-la. Essas obrigações tinham importância não só econômica, mas também moral, pois muitas vezes impediam que o marido despedisse a esposa por aborrecimentos fortuitos. Essa primeira fase poderia durar meses e até mesmo um ano, com encontros, reuniões, demandas, sem necessidade ou obrigatoriedade do conhecimento da presença dos noivos. As 2 etapas seguintes completavam as disposições jurídico-religiosas e geralmente consumava-se no templo, perante autoridade competente, com compromisso formal, onde implícita ou explicitamente constava a finalidade daquele casamento a partir daquele contrato. O comum nessa segunda fase era o casal, ao final dos atos, cada um seguir para suas próprias casas. O cerimonial consistia no ato do jovem depositar na mão da moça um objeto de um valor mínimo de 5 cêntimos,
como arras do matrimônio ou sinal de casamento, como se fosse um anel de noivado. E ele declarava: com isso fica solenemente comprometida como minha desposada, e se seguia a fórmula da bênção. Desse momento em diante, a noiva fica sendo esposa, embora só depois de 6 meses a 1 ano a cerimônia seria completada com a chamada boda. Por isso é que se dizia que Maria estava desposada de José quando o anjo Gabriel a procurou. O noivado entre os judeus tinha o mesmo valor e a mesma legalidade de um verdadeiro casamento. Então Maria era considerada esposa mesmo de José. No caso de Maria e José, os evangelhos apócrifos falam o seguinte: Maria chegara à idade de 12 anos no templo de Jerusalém e, ao que parece, estava órfã. Joaquim e Ana já tinham falecido e precisava consociar-se. Ela não podia ficar sozinha. O sumo sacerdote da época, que se supõe ser Zacarias, comunicou a todas as 12 tribos de Israel e dentre elas foi votada a tribo de Judá. Da tribo de Judá apresentaram-se diversos candidatos, entre eles o jovem aprendiz de carpinteiro José. O pontífice solicitou aos candidatos que deixassem seus bastões sobre o altar do Santo dos Santos durante 3 dias. Aquele bastão que florisse, seu dono teria sido escolhido por Deus para ser esposo de Maria. No dia e hora marcados, do bastão de José brotaram 2 lírios, sinal da sua eleição para desposar Maria. E é por isso que nós vemos nas imagens de São José ele segurando um bastão com 2 lírios. A terceira e última fase desse compromisso eram as bodas, o casamento em si. De fato, o dia do casamento, quando o noivo levava sua esposa para sua casa num cortejo festivo e lá fazia uma grande festa que durava 1 semana ou mais. Foi o que aconteceu nas bodas de Caná. Aquele casal já tinha passado pelas 2 fases e estava na terceira fase das bodas. O rito das bodas é muito rico em detalhes, significados e palavras, e só o rito mereceria um momento específico para conhecê-lo. Eu estaria aqui incorrendo num grave erro se eu falasse só dos ritos, porque é muita coisa, muitos detalhes, é muito lindo também. Por seguirem tão rigorosamente os costumes de sua época, deduz-se que Maria e José observaram estritamente todos os detalhes. E apesar do fato de Maria estar grávida, antes das bodas, certamente José apressou-se para concluir todos os ritos exigidos para não expor Maria, para não difamar Maria e para recebê-la em sua casa como sua esposa. Enfim, é importante saber de todos esses detalhes, dos costumes daquela época, para compreendermos melhor como e por que todos os fatos aconteceram daquele jeito. Só assim poderemos alcançar o significado de cada coisa na história de Maria e José.